Ó, 5 votos a 2. Tupã, você tinha razão. Foi esse o placar lá. Os desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná decidiram contra a cassação do mandato do senador Sérgio Moro. O voto do desembargador eleitoral Anderson Fogaça, que estudou aqui na Universidade Estadual de Maringá, foi decisivo para acabar com toda a história e acabar também com o pedido de cassação do mandato do senador, pelo menos aqui no estado, tá certo? Vamos lá, ó, o Moro se safou de uma punição no Tribunal Regional Eleitoral. O julgamento se encerra aqui no Paraná, deve recomeçar, pelo menos é a previsão, nos próximos meses lá no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, já que os partidos que movimentaram toda essa história e o Ministério Público provavelmente vão recorrer dessa decisão. Votaram contra a cassação de Moro os desembargadores Luciano Carrasco Falavinha Souza, que é o relator do caso, Cláudia Cristina Cristófani, Guilherme Frederico Hernandes, Anderson Fogaça e o presidente da corte, Sigurd Robert Bengtsson. José Rodrigo Sade e Júlio Jacó Júnior julgaram as ações procedentes aí e julgaram pela cassação e inegibilidade por 8 anos do senador e foram votos vencidos. O senador Sérgio Moro do União Brasil, ontem à noite ainda, ele fez um pronunciamento lá no Senado Federal. E aí, vamos ouvir o que disse o Sérgio Moro. Ele fala de soberania popular, fala de honra a votos. Vamos acompanhar o que disse Sérgio Moro. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em julgamento técnico e impecável, rejeitou as ações que buscavam a cassação do mandato de senador que me foi concedido pela população paranaense. Na data de hoje, o tribunal representa um farol para a independência da magistratura frente ao poder político. 7h52, ô Tupã. Repita. 7h52, ô Tupã. Tem gente no chat aqui falando que você falou 4x3. Você falou 4x3 ou você falou 5x2? Eu já começo com você em 2 minutos. Paulo Caetano, eu falei 4x3 no início e depois falei 5x2. Pelo voto do relator que daria todo o caminho. E se você se lembra, a Pâmela falou, Tupã, você tem bola de cristal. Lembra disso? Pois é, Paulo Caetano, foi isso mesmo. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Eu mais ou menos peguei os posicionamentos dos desembargadores como juízes e fiz a projeção. Então, ficou mais fácil. Apenas os juízes indicados pela gestão Lula foram contrários à permanência do Sérgio Moro no Senado Federal. E agora, o que vai acontecer, né, Paulo Caetano? Por exemplo, vai depender de vários fatores. Eu acredito que isso só possa realmente julgar o Sérgio Moro a partir do próximo ano, devido a esse período eleitoral que começa. Até chegar no TSE, a gente já está maio, final de maio, e julho nós temos recesso. Então, pode se preparar, Paulo Caetano, vai muito longo. E tem que saber também se o governo Lula vai querer a Michele Bolsonaro aí. Se o nosso amigo senador Sérgio Moro, que não é amigo, não tenho relação nenhuma com ele, chegar até as vias de fatos lá aí com o TSE, Michele Bolsonaro vem e vai ter alguém gralhando contra o Lula e um microfone para falar muito do governo dele. Paulo Caetano. Ok, Rafael, vou direto com você pela nossa conversa aqui antes de começar o programa. Sim, claro. De fato, hoje, primeira instância, mas está absolvido. Não existe conversa de eleição suplementar. Por enquanto, não. E é porque tem recurso. 5x2 é uma votação substancial. Pois é, Paulo. E eu quero ir na contramão aí que o Tupã falou, lembrando que se o pessoal do TSE entender como foi feito na Lava Jato e acelerar o processo, como fizeram com o Lula, não tem eleição esse ano que segure qualquer pauta de julgamento, né? Eu acho que poderia ser, inclusive, uma vingança, né?
Já dizia o seu Madruga, né? A vingança nunca é plena, matar a alma envenena. Então, todo esse traquejo, né, político que o Sérgio Moro vem trazendo e colocando no Paraná, safou ele agora, nesse momento. Tanto é que ele esteve aqui, nessa bancada, bem tranquilo a última vez, né? Foi perguntado para ele, parecia já que ele já sabia desse resultado. Mas, enfim, passou. Primeira instância, acabou, passou. Agora vai depender do PL, né? E o PT, é isso? Então O vamos... Ministério Público também, né? Vamos tirar o PL, né? Vamos colocar o Bolsonaro e o Lula. Vão depender desses dois aqui se realmente querem continuar com esse... Mas o Ministério Público já falou que vai recolher. Não, tudo bem, Ministério Público aqui, mas as partes mais interessadas e que indicaram realmente as irregularidades nos gastos foram o Bolsonaro e o Lula. Então, vai depender muito deles. Mas essa é a questão, né? Sérgio Moro na política, está sentindo na pele como é que funciona. Deve ter dado umas dor de barriga nele nesse período. Agora ele está mais tranquilo, né? Vamos esperar. Edivaldo Magro. Pois é, eu tinha revisto minha posição logo no início do julgamento, acreditando inicialmente que havia elementos mais suficientes para cassar o mandato. Aí, quando você vê o voto do relator e lê o voto do relator, de fato não existe correlação entre os gastos de campanha, não foi apontado, né, de forma bem recortada como esses gastos aconteceram e se de fato configuraria um abuso do poder econômico. Lembrando que o relator, né, Luciano Falavinha, ele disse que não acreditava nesses gastos porque o Moro não precisava gastar, que ele era mais conhecido do que pedras no Paraná. Isso é um recorte da fala dele, da relatoria dele. O PL deve entrar com embargos declaratórios, isso pode atrasar a subida para o TSE. O PT já disse que vai subir direto, né? Lembrando que a composição do TSE muda agora, né? Acho que é em junho. Então, eles querem... Ou qual que é a vantagem de subir agora ou não subir, de forma a se apressar esse julgamento. Mas, definitivamente, eu não creio que aconteça esse julgamento. Então, é um banho de água fria naquelas pessoas que já estavam se sassaricando aí para ser pré-candidato, e era uma fila de pré-candidatos ao Senado. Então, não acredito também que seja reformada, né, a decisão lá, ainda que exista uma certa jurisprudência, por assim dizer. Outros casos, são 2 casos que aconteceram, uma de 2019, que é rigorosamente igual à situação do Moro, e que a então senadora foi cassada. Então, pode acontecer uma reforma, né, No lá voto no do relator, Supremo. ele disse que não é igual. Mas são 2 casos, né? As análises levam em consideração que são bastante... Se não são iguais, são parecidas. Então, dá uma certa... Vamos ficar por parecido, então. Ok, iguais. Tá bom? Me permite aí. Que você fez a alusão ao voto Não. o voto Mas te assim, fez mudar. considerado... É que você falou assim, o voto me fez mudar. Não é o voto. Eu já tinha uma posição, quando eu comecei a entender melhor, né, nos debates, você passa a entender que tem feito, né? Provavelmente ele gastou, né? Mas não existiam as provas suficientes, tanto é que o TRE, lembrando que aqui ele foi julgado na República de Curitiba, né? Então, ali poderia até ter um ambiente mais simpático a ele, o que ele não vai encontrar lá no TSE. Lá se julga mais o Brasil, não existe essa proximidade com o réu. Então, não sei, não estou fazendo uma ilação aqui, né, da proximidade do tribunal aqui com o julgado, que poderia ter contribuído por essa decisão, mas tomou a decisão, que assim seja, sobre o TSE e seja o destino. Não, acho que vou completando aqui, frisando que... Eu já terminei, viu, Paulo? Graças a Deus, né, por estar terminando o programa. Conseguiu terminar? Não terminando. Obrigado. Never end. Never end, né? Assim, olha, complementando aqui, tem o uso indevido de imagens, já que ele era uma pessoa pública, isso favoreceu os 2 milhões de votos, né, quase, não são exatamente 2 milhões de votos que ele recebeu, mas quase lá. Então, isso também foi o questionamento em relação a essa solicitação de perda de mandato dele aí. Enfim, dá uma suada com um pouquinho de uma invejinha em muitos, né, que não dá para aguentar, né, a cara que o Kim fica fazendo aqui no centro. Não, só não olhar para ele, não olha para ele. Virar de costas para o senhor. E que não vai dar em nada, infelizmente ou felizmente, né, nessa disputa aí de arranca Moro, fica Moro. Ele vai ficar... Tá muito em cima do muro em todos os Nossa, lados. velho, meu Deus. Você não fala... Você tirou as palavras da minha boca, Paulo. Que bom que não precisou falar, velho. O que eu acho realmente que isso não vai dar em nada, vai ficar assim. Se tivesse um outro participante aqui nessa bancada, eu ia falar que você tá meio melancia. Meio melancia. Só observando. Depois todos os assuntos. Observando. Tá tirando o pé. Vai, Ângelo Rigon. Até parece que o dinheiro não é dele. É o seguinte. Vai. Eu enxergo o seguinte, o que o Edivaldo falou.
Você usar a expressão que o Moro é mais conhecido que pedra, isso não é argumento jurídico. Pelo contrário, mostra até que o juiz foi, né, legalzinho, assim, ó, precisa, né? E o que está sendo julgado é abuso do poder econômico. Isso está configurado e é isso que liga ao caso daquela senadora Moro de Saias. O que eu temo é, por ser abuso de poder econômico, não importa o tamanho, porque os números são variáveis, é abrir-se precedentes, porque não existem regras. Então, aqui, decidir de uma forma, Brasília pode decidir de outra. É uma possibilidade. Agora, você dá mais de 1 milhão para o primeiro suplente, a título de serviços jurídicos, e isso não pesar no julgamento, eu acho meio complicado. E, para finalizar, recurso. O PL está dividido. Bolsonaro e Valdemar não podem nem se conversar por decisão judicial. E eles pensam diferente. Pelo Valdemar, caça o Moro. O Bolsonaro e o Lula, por eles, não se caçam o Moro. É isso. Daniel. Paulo, acho que o Arilson já falou que o PT vai recorrer a Brasília, né? Acho que a vitória do Moro em Curitiba, eu achava que ele perderia aqui em Curitiba para subir para Brasília, aí sim lá, com aquela toda a articulação política, que ele se tornou um verdadeiro político, né? Porque quando o cara vai, depois de um julgamento, dar uma coletiva, será que se ele tivesse sido derrotado, ele ia dar essa coletiva também, chamar a imprensa, fazer tudo o que fez? Então o Moro está se tornando mais do que um político, né? E aí, indo para o lado político, isso dá uma mudada no cenário aqui, principalmente no Paraná. O União Brasil não se manifestou, a gente não vê o apoio partidário ao senador do partido, a gente não vê as lideranças do União Brasil defenderem o Sérgio Moro, o que é estranho. Quando ele esteve aqui na bancada também, ele reafirmou que o União Brasil em Maringá ainda não tinha pré-candidato a prefeito. Então, assim, sendo que tem um deputado do União Brasil que é pré-candidato a prefeito. Então, agora muda um pouco o jogo. O Sérgio Moro vai com tudo para colocar a mulher dele como presidente estadual do União Brasil, mesmo sendo diretório. Isso, se vier uma normativa de Brasília, é desfeito o diretório, pode ter mudança, sim. Então, o cenário político agora muda. O Moro, com essa vitória em Curitiba, ele fica forte politicamente e, com certeza, mudanças estão por vir aí, Paulo. O senhor quer fazer um arremate? Porque o senhor não conseguiu terminar, senhor Edivaldo? Não, em absoluto, Paulo. Não. Eu quero vou falar parabenizar a tua condução, sempre muito qualificada e competente. Eu imaginava que o Sérgio Moro perderia aqui no Paraná. Conversei com gente que conhece do assunto, que faz contabilidade eleitoral, e disse, não tem como escapar. Não tem como escapar. Conversei com muitos políticos também, gente que não estava nem interessado na vaga de Sérgio Moro. Dizia, se fizer isso aí, normalmente é caixote. Não tem jeito, não. Mas é o que a gente tem visto. Porque o judiciário anda ali muito perto do que é político, né? As coisas caminham muito próximas. Então a gente nunca sabe o que é decisão de fato técnica e o que é decisão política. O que se sabe, como eles citaram aqui, foi um julgamento na República de Curitiba, onde Sérgio Moro é, de fato, um cara de muita expressão. Agora, em Brasília, as coisas podem ser diferentes? Podem, mas eu já não coloco mais a minha mão no fogo, não.